Nós estamos aqui com a dona Alda Niemeyer. A dona Alda, ela participou ou participa de algumas atividades da cidade de Blumenau, mas sabemos que não só da cidade de Blumenau, ela participou de fatos históricos relevantes para o mundo. Dona Alda, a senhora esteve na Alemanha de 1939 a 1945. De 39 a 47. A senhora pode contar um pouquinho dessa história? Como é que a senhora foi parar lá em 1939? Que nós sabemos muito bem foi o início da Segunda Guerra Mundial e ela permaneceu durante todo esse tempo em solo alemão, como brasileira. Nós fomos em 39 para a Alemanha, a minha irmã e eu, para uma viagem de conhecer um país que fez história no mundo inteiro, devido ao nacionalsocialismo, tinha uma propaganda enorme, também em Curitiba. E as minhas viagens para a Alemanha em 1930 e 36 despertaram o interesse por esse país e por tudo que estava acontecendo lá. E nós fomos para lá, minha irmã e eu, os pais e a família toda ficou em Curitiba e em Joinville. A minha irmã e eu fomos sozinhos, eu com 18 e ela com 17 anos. Com a passagem de volta paga, reservada, num navio dia 12 de outubro da Hamburg Süd. E como incluiu em 1º de setembro a Segunda Guerra Mundial, não havia mais possibilidade de voltar para o Brasil. Nós queríamos ir para a Suíça, porque o meu avô materno é de descendência suíça e tem primos na Suíça. Mas não deram-nos o visto de saída, não nos deram a permissão. E a gente não sabia por quê. Depois da guerra, descobrimos o porquê não nos deram. O meu pai o meu padrasto, era gerente do Banco Alemão Transatlântico. Alemão naturalizado brasileiro, gerente do Banco Alemão, e ele tinha mandado marcos de ouro para o nosso sustento para lá. E a Alemanha precisava de marcos de ouro por causa do petróleo. Tá? Isto descobrimos depois da guerra por amigos nos Estados Unidos que tiveram na mesma situação. Fizeram a viagem de passeio, ficaram presos lá e como tinham a conta bancária em marcos de ouro, ficaram presos, não deram. A Alemanha precisava desses marcos de ouro. Por isso ficamos lá. E como brasileiras, não tínhamos muita opção de fazer. A minha irmã fez o Abitur, que é o exame que precisa ser para estudar na universidade. Ela queria fazer uma faculdade. Eu não queria fazer. Eu me interessei pela parte de saúde. A única coisa que, como brasileira, a gente podia fazer eram restritos as profissões que estrangeiros podiam fazer pela guerra, mas o setor saúde abriu até possibilidades para estrangeiros, ainda mais que depois nós nos tornamos inimigos. O Brasil declarou a guerra para o Brasil e nós ficamos inimigos. Tivemos que nos apresentar de 4 em 4 semanas na prefeitura, no serviço da SS, do Serviço de Secreto de Seguro. Cada 4 semanas, com o passaporte na mão, eu fui para aquela delegacia, para aquela secretaria, apresentei o meu passaporte e disse, estou aqui ainda. Com o tempo, a gente se tornou conhecido daquele funcionário público. Era um senhor de idade, cabelo grisalho, e
nunca esqueci o nome complicado dele. Ele chamava Schulze Könitzer. E com o tempo a gente começou a conversar um pouco. E quando eu queria casar com um alemão, o meu passaporte estava nesta época no consulado português para ser revalidado. O consulado português tinha assumido a responsabilidade pelos brasileiros que estiveram na Alemanha. E eu tinha uma carta, recibo, que eu tinha entregue o passaporte para revalidar. Então o Schulze Könitzer se reclinou sobre aquela escrivaninha enorme, porta fechada, e sussurrou para mim: você sabe que você nunca perde a nacionalidade brasileira. Se você casa, você me entrega esse recibo e fica com o teu passaporte. Por isso eu tive um passaporte válido no fim da guerra. E com isto depois a possibilidade de, perante a organização brasileira, que foi repatriar os brasileiros, eu tive a chance de voltar com a primeira leva de brasileiros que voltou para o Brasil. Como que a sua mãe chegou lá, junto de vocês duas? Ela chegou com o último navio que aportou em Hamburgo. Ela estava morrendo de saudade das duas filhas, de forma que o meu pai... Só para esclarecer para quem, esclarecer para quem está ouvindo, no decorrer da guerra as três ficaram juntas. Depois a Dona Alda vai contar um pouquinho dos detalhes da aquisição de alimentos e trabalho, né? Porque ela estava morrendo de saudade e não queria deixar as duas filhas. Então, como eu já disse, o meu pai comprou para ela uma passagem e também a passagem de volta para o dia 12 de outubro. E ela pegou o último navio da Hamburg Süd, que aportou dia 27 ou 28 de agosto de 1939 em Hamburgo. E dia 1º de setembro, quando começou a guerra, incluiu a guerra, ela mal e mal tinha chegado. Nossa! Foi assim... E aonde vocês ficaram? E qual foi o tempo mais difícil lá? E como é que era? Porque nós não temos mais parentes diretos na Alemanha, mas nós temos muitos amigos. E a minha mãe e o meu pai tinham amigos lá também. E uma família em Dortmund, que nós aqui, os meus pais abrigaram e, como é que eu vou dizer, acolheram o filho dessa família em Curitiba. Eles nos acolheram em Dortmund quando nós não podíamos voltar para o Brasil. Ficamos em Dortmund com essa família. Eles tinham na casa deles um anexozinho com um quarto e um banheiro, e ali ficamos a minha irmã, minha mãe e eu no início. E depois, quando se estabeleceu mais que nós realmente não tínhamos como voltar, mas garantido pelos marcos de ouro a nossa estadia, eles nos deram uma certa quantia. Todo mês eles liberaram uma certa quantia de marcos. Nós procuramos um quarto, aliás foram 2 quartos, numa casa de uma viúva no centro da cidade, e ficamos independentes, moramos lá. Até que começaram os bombardeios, suaves ainda, no início da guerra. Mas via as correspondências e a comunicação que mantivemos pelos parentes suíços, nós escrevemos para lá, eles mandaram a carta para o Brasil, a nossa família do Brasil escreveu para a Suíça e eles mandaram para nós as cartas. Por isso tivemos 3 ou 4 vezes por ano que correio pelo correio marítimo demorou um pouquinho. Quanto tempo levava a correspondência? Quanto tempo levava para chegar ao destino do Brasil? Meses. Levou meses. Meses. Porque vinha pela Itália. Uhum. Foi do Brasil para a Itália ou para a França, e da França para a Suíça e da Suíça para a Alemanha. Quer dizer que demorou meses a comunicação. Mas daí o meu pai pediu que saíssemos... Ele deve ter sofrido aqui, né?
da região que era a indústria e indústria de guerra, indústria bélica. Essen, Düsseldorf, Dortmund era o centro industrial da Alemanha. Então ele pediu que a gente saísse de lá e realmente nós fomos em... Peraí, deixa eu pensar. 41, começo de 41, janeiro, fevereiro, 41, calculo eu. Fomos de Dortmund para Dresden, para a cidade de Dresden. Cidade completamente aberta, sem indústria alguma, e achávamos que lá íamos estar seguros de bombardeios, né? Sempre com a esperança que a guerra ia terminar um pouco mais cedo. Ninguém esperava que ia levar 9 anos a gente estadia na Alemanha, né? Foi de 39 para 47 a nossa estadia lá. E nós fomos para Dresden, mudamos para Dresden, e lá eu continuei com o meu trabalho na parte de enfermagem da Cruz Vermelha, e a minha irmã foi para a Escola Superior de Música e começou a estudar lá, até que ela se formou de professora de piano e professora de História da Música. Que interessante. E professora de piano. Em Dresden, Em Dresden. Eu ouvi uma história que a sua mãe saía muito cedo para pegar o vale ração, o vale alimento. Não, desde o primeiro dia de guerra, dia 1º de setembro em diante, cada alemão e os estrangeiros que moravam lá ganharam cartelas de alimentação.